Receba agora a palavra de Deus com o pastor Ayrton Fernandes. Graças a Deus. Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte, igreja. Amém? Podem sentar, irmãos. Boa tarde, igreja. Tudo bem com vocês? Provérbios, capítulo de número 2. Provérbios 2. E eu tinha parado em Provérbios 2 no versículo 10, que diz assim, olha: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. Amém? Nós tínhamos até comentado o seguinte, irmãos. Eu me lembro aqui na igreja que eu falei, como é que uma pessoa ela pode ficar liberta de um mal se ela não tem sabedoria? Como é que uma pessoa pode reverter um quadro na vida se ela não sabe o passo que ela vai dar? Ela não tem sabedoria para reverter aquilo. Como é que ela pode ficar curada de uma enfermidade se ela não tem sabedoria? Me diga uma coisa aqui, quem tem filhos, levante o braço. Muito bom. Eu não sei os seus filhos. Os meus, nenhum deles vieram, com manual de instrução. Os seus vieram? Só tem que ser assim, quando chora A, está com fome, quando fala E, está com sono, quando fala I, quer tomar banho, nenhum. Né? Como é que você educa a sua casa e a sua família para que nem depois de velho eles venham se desviar dos caminhos do Senhor, se você não tem sabedoria dentro da palavra de Deus? Como é que você resolve aquele problema que está lá no seu trabalho, com aquela pessoa que trabalha com você? Porque problemas vêm, né? No trabalho tem um que tenta tirar a tua paz de todas as formas, certo? Bom, não é ninguém, pastor, mas eu tenho um caso para resolver lá muito difícil. Eu recebi uma missão do meu patrão e a coisa está difícil e eu não sei o que eu faço. Como é que você vai resolver se você não tiver sabedoria? Não, mas aí é um caso material. O Senhor tem que estar em todas as áreas da sua vida. Amém, Jesus? Como que eu reverto um problema familiar, certo? Sentimental, que talvez esteja passando, se eu não tenho a sabedoria de Deus para resolver esse problema? Então a Bíblia diz que nós temos que buscar essa sabedoria, irmãos. E não é só uma vez. Olha, aquele dia lá, sei lá, 80 anos atrás, eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito de Deus, e de lá para cá está tudo bem. Não, não está tudo bem. A Bíblia diz, a palavra de Deus manda você conhecer e prosseguir conhecendo o Espírito de Deus. É todos os dias da vida. Amém, Jesus? Ele diz aqui no versículo 10 de Provérbios 2: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Quando você busca, quando você quer, quando você se dedica, ela entra no teu coração. Para quê, irmãos? E o conhecimento será o quê? Suave, a trazer tranquilidade à tua alma. Você não encontra tranquilidade fora da palavra de Deus. Você não encontra tranquilidade, irmãos, se você não estiver guiado pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? E aí ele continua, irmãos: o bom siso te guardará, e a inteligência na palavra do Senhor, a inteligência de Deus, amém, Jesus? Ela fará o que com você, irmãos? Te conservará. Para quê? Para que eu preciso dessa sabedoria, dessa inteligência de Deus? Para me guardar de quê? Né? Quer dizer, eu tenho que ser guardado em que área da minha vida? Eu acredito que você seja uma pessoa de Deus. E como uma pessoa de Deus, você não tem ataques do inferno contra a tua vida, não, irmãos? Pastor Ayrton, eu não tenho.
Que bom, você deveria pegar o microfone, subir aqui, eu tomo o teu lugar aí, sento aí, onde você está, e você nos ensina o que é que você faz, porque realmente não dá para acreditar, meu irmão, certo? Porque alguém diz, olha, eu não tenho adversidades, está fazendo Jesus mentiroso. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição, ela vem. Pensa que servir a Jesus bom, eu entrei daquela porta para dentro, acabaram-se os meus problemas, eu não tenho mais nada. Não, eu tenho sim, o diabo ficou furioso, ele me perdeu e é agora que ele vai investir na minha vida. Então eu preciso da sabedoria do Senhor para me guardar. Agora, me guardar do quê? Versículo de número 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz o quê, irmãos? Coisas perversas. De vez em quando eu comento isso aqui na igreja, e eu tenho falado o seguinte, até uma pessoa estava conversando comigo esses dias, e disse, olha pastor, uma grande amiga minha, e essa grande amiga, como essa senhora disse, essa grande amiga tomou atitudes que não são compatíveis a um ser humano, muito menos a um filho de Deus. Eu disse para ela, amigo, só tem quem, irmãos? Acabou, não tem outro, não existe outro. Não, mas é meu amigão de muitos anos. Amigo, só existe na tua vida pai, depois dele, filho e depois, e Espírito Santo. O resto é resto, certo? Quando você considera alguém, certo? É uma pessoa de sua consideração. Mas amigo, só tem um. Amém, Jesus? Só tem um. Eu falei, uma das coisas que tira a pessoa, às vezes, da presença de Deus, e isso pesa na vida espiritual, é a chamada da amizade. Bom, mas eu não posso ter amizade com ninguém. Não, você deve ter amizade com todo mundo. Mas toda e qualquer amizade, ela tem até um limite para chegar. Dali não pode passar. Amém, Jesus? Você estaria invadindo o espaço de outra pessoa e outra pessoa invadindo o seu próprio território. Até a amizade, ela tem um local para chegar. Tem pessoas que chegam um para o outro e abrem a vida escancaradamente para o outro, assim que conheceu ontem de ontem. Mulher é que tem muito disso. Ela pega uma lá, diz que é amiga dela, e começa a contar os casos que acontecem na família. Olha, e o meu marido e não sei o que, e ela acha que a amiga está... Ela não sabe que a amiga está doidinha para largar do marido, para ela poder dar o bote no marido dela. Mas ela está contando os casos lá. Ah, mas por quê? Por que você não vai em Deus e não conta para Deus? Hein? Você quer um amigo que vai te aconselhar, que verdadeiramente vai te instruir no caminho certo? Olha o que a Bíblia diz, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Não, é isso mesmo, você tem que agir dessa maneira. Não, eu não tenho que agir nem dessa e nem daquela, eu tenho que agir da maneira de Deus. Eu me lembro que eu aconselhei uma senhora algum tempo atrás, e essa senhora, ela me procurou, até junto com a Wanda, e comentando um caso dela, ela disse, pastor, o problema é o seguinte, fui traída. E eu falei até hoje de manhã, que o caso dessa senhora, eu precisei ficar um momento parado, quieto, sem falar uma palavra, de tanto que ela chorava. Eu precisei deixar ela se desabafar. E aí eu fui dando corda à conversa dela. Não, mas não sei o quê, não, mas não sei o quê. E naquele momento, irmãos, porque às vezes você não sabe, mas eu estou conversando às vezes com você, eu estou quietinho, né? Você pode prestar atenção que quando você estiver falando comigo, eu estiver muito quieto, eu estou lá dentro, eu e Deus. Deus, o que eu vou falar? Qual versículo que eu tenho? O que eu posso dar para essa pessoa? E assim por diante vai. Bom, e o caso dela não foi diferente. E eu comecei, Jesus, o que eu falo para a senhora? Jesus, o que eu posso falar para ajudá-la? E tal. Bateu um negócio no meu coração e eu disse, irmã, mas me diga uma coisa. Seja sincera para mim. Ele fez isso? Ele fez, pastor. Eu falei, e a senhora está com desejo no coração, né,
de dar o troco na mesma moeda, porque chumbo trocado não dói, não é verdade? Ela disse exatamente isso. Eu falei, não saia da posição que Deus lhe colocou. Mas pastor, eu disse, minha irmã, não compensa. Quem pecou foi ele. Quem errou foi ele. Quem traiu foi ele. Quem saiu da presença de Deus foi ele. Então quem tem um problema não é a senhora, é ele. E não vale a pena, eu disse para ela, a senhora se colocar ao nível de prostituição, de uma prostituta, cortando a aliança de Deus na sua vida, tanto na carne, certo? Na carne, porque a pessoa que se junta a outra na carne, a Bíblia diz que se faz com ela uma só pessoa. Isso é sério, viu, irmãos? Tá? Quanto no seu espírito. Então não desça da posição que Deus lhe colocou, não. E graças a Deus, ela continua de cabeça erguida para a glória de Deus. Mas e se não tem a sabedoria na hora para falar, irmãos? E se na hora não tem Deus? Não, minha irmã fez isso. Cara sem vergonha, irmã. Que nem hoje. Hoje. Eu fiquei sabendo de um caso do pai de um pastor nosso. Que é daqui da região. Tá? O pastor não. O pai dele mora aqui na região. O pai dele frequenta uma certa igreja. E ele com a esposa lá não vive lá muito na boa. E ele chegou para o pastor e disse, eu quero fazer curso de pastor. Ah, tá bom e tal. E contou o caso da vida dele. O pastor virou para ele e disse, mas para você ser pastor, você vai ter que largar da sua mulher. Legal, hein? Pastor é esse. E depois, o que ele ensina depois disso, irmãos? Se ele ensina a separar um lar, uma família, desgraçar uma vida, o que ele ensina depois? Que temor que um cidadão desse ensina para um membro da igreja dele. Tem que largar, não, mas é incompatibilidade. Isso, meu irmão, me perturba. Ninguém pegou você para o colarinho, levou lá na igreja com um revólver na cabeça e disse, casa. Você está junto porque você quis. Então eu tenho uma novidade para falar para você. Até... E fim de papo, você foi. Acabou. Ah, pastor, mas eu descobri. Pois é, deveria ter descoberto antes a coisa. Certo? Se você não tem a sabedoria, para aí onde você está. Nós fomos aquele dia, vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Depois do livro de Hebreus, é o livro de Tiago. Capítulo de número 1, versículo de número 5. Tiago 1, 5, Novo Testamento. Acharam? Então no já você vai ler bem alto aí, combinado? Já acharam? Então vai, já, leia bem alto. Para aí. Se algum quem? Tá se referindo a quem? A qualquer um de nós aqui, irmãos. Amém, Jesus? Então, se algum de vós tem o quê? Continue agora. Falta, peça, e ser-lhe-á dado. Amém, Jesus? Então, tem falta de sabedoria? Ah, pastor, tenho. Peça a Deus. Deus, eu não sei o que eu faço aqui nessa situação. Peça a Deus. Deus, eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu fico... Peça a direção de Deus. Eu não sei qual é a atitude que eu tomo lá no meu trabalho. Peça a direção a Deus. Dobre o teu joelho lá no teu trabalho. Faz de conta que você vai no banheiro. Entra lá quietinho lá e diz, Deus, eu estou aqui. Na realidade não é para usar o banheiro, não é para falar com o Senhor. Me ajuda, Deus, o que eu faço diante disso aqui? Qual é a decisão que eu tomo diante disso aqui? A minha cabeça manda eu fazer tal coisa, mas eu já pensei 500 vezes e cheguei à conclusão que fazer tal coisa em relação a esse problema, eu vou prejudicar a minha vida, vou prejudicar a vida de outro, vamos fazer não sei o quê, pode ser que não dê certo, então Jesus, o que eu faço? Você pode ter certeza que Ele vai te dar sabedoria e você vai desempenhar aquilo exatamente como é da vontade dEle. Amém, Jesus? Olham bem, irmãos. Ele te guardará
do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Né? Pessoa chega para você de vez em quando, não vai hoje na igreja não, você está cansado. Mas você não sabe, você não está no meu corpo, saber se eu estou cansado, tua cara está cara de cansado. Pois é, quem vê cara não vê coração. Entendeu? Quem sabe de mim sou eu, quem sabe do Espírito Santo, quem sabe de mim é o Espírito Santo. E outra, e ainda que eu esteja cansado, o Senhor Deus renova as minhas forças a cada dia, cada momento, se eu quiser, a cada segundo, para a glória dele, irmãos. Então saia fora do mau caminho. Aquela atitude que você pensou em tomar é mau caminho, saia fora dela. Aquele pensamento que passou assim, te pegou de assalto, passou assim rapidão. Peraí, eu pensei isso, mas isso aqui não é de Deus. Sai fora disso. Aquele pensamento que você teve de tomar uma atitude que ia prejudicar alguém, saia fora disso, irmãos. Porque aquilo que o homem plantar, certamente ele o que, irmãos? Colherá. Então diz mais, o bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos, o que, irmãos? Das trevas. Pastor, mas espera aí um pouquinho, pastor. Eu preciso desse conhecimento, eu entendo, mas eu sei distinguir quem está andando no caminho de Deus e quem não está. Você sabe fazer a diferença mesmo? Sabe ou não sabe? Sim ou não, irmãos? Ixi, é dúvida ou é sim, sim ou é sim? É um sim meio não, é um sim não sei? Como é que é isso? Sabe distinguir ou não sabe? Você sabe distinguir quem faz a vontade de Deus e sabe distinguir quem não faz a vontade de Deus? E como? Você sabia que Jesus disse que existe lobos devoradores com capa de ovelha, irmãos? E você sabe onde estão esses miseráveis desses lobos devoradores com capa de ovelha? Sabe onde que eles habitam? Aonde? Aonde? Dentro da igreja, irmãos. Então você precisa ter sabedoria até para distinguir aqueles que estão dentro da igreja. Vai pensar você que está todo mundo dentro da igreja, todo mundo irmãozinho. Irmãozinho? Fica veaco, meu irmão. Fica esperto na tua vida, porque olha, tem encapetado. Tem encapetado no meio da igreja. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Tem gente que o objetivo dela é ver a sua destruição. Certo? Não, pastor, mas o irmão ali não matou, não roubou, não adulterou, não prostituiu, não fez nada de errado. Não fez. Só que aquele irmão ali é aquele irmão que eu sempre falo. No dia da morte, corpo no caixão, língua na escânia e mais um barril de 200 litros de veneno do irmão vai junto. Fofoqueiro, lascado, a língua não cabe dentro da boca, entendeu? E depois está lá o irmão, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Se você não sabe respeitar o teu próximo, você não ama a Deus sobre todas as coisas, não ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama teu próximo como a ti mesmo, como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Fique esperto, meu irmão. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, fará o que, irmãos? Entrará no reino de Deus. Então fica esperto com isso, tá bom? Para que mais, irmãos? Que se alegram de mal fazer e folgam-se com as perversidades do mal, né? É aquele negócio, olho por olho, dente por dente. Bateu, tem que levar. E eu vou te ser sincero, irmãos, e eu não tenho o mínimo problema em falar isso para vocês. Até depois de convertido, eu trouxe isso ainda comigo na minha vida. Outro dia eu estava até fazendo um comentário na minha casa, estava até com a Wanda, eu disse, Wanda, a minha vida ela foi bem até os 8 anos de idade.
Até os 8 anos de idade eu fui bem na vida. Dos 8 anos para frente, minha irmã, encardiu, mas o trem encardiu legal. Eu comecei a fumar com 8 anos, e não sei o que, e drogas, 14 anos eu já estava fora de casa. E eu tive que me blindar de alguma forma, certo? Porque o mundo aí fora, ele é terrível. Quem fala mais alto é o que vence a parada, você pode ter certeza disso. E o que é mais doido, certo? E quando eu me converti, eu trouxe isso, eu me converti, mas eu trouxe isso para mim. E eu não dava conta disso. Eu sempre fui daquela ideia. Se você falar para mim o que você quer, mas você pode escrever, você vai ouvir o que você não está afim de ouvir também. Certo? Pastor, e aí? Bom, um dia eu cheguei para a Wanda e falei, Wanda, tem essa área aqui da minha vida que eu tenho que colocar um chega, um ponto final, um basta. Porque senão eu cheguei a uma conclusão que eu vou passar minha vida toda no altar de uma igreja, adorando a Deus, certo? E vai chegar lá no fim, eu vou descobrir que eu não fiz a vontade de Deus. E comecei a orar para isso. E aí, pastor, mudou? Olha, irmãos, 100% todo ainda não. Mas eu estou em 99%, eu chego lá. Entendeu? Eu vou passar de lá em nome do Senhor Jesus. Desde então eu comecei a orar, e eu comecei, e hoje tem vezes aí na minha vida que eu paro, eu falo, Deus, eu estou indo bem, Senhor. Estou engolindo sapo e abacaxi com coroa e tudo aqui. E o negócio está indo bem. É assim que eu quero mesmo, Senhor. Certo? Mas tem horas que você tem que parar e olhar, meu irmão. Você tem que parar e olhar. Eu tinha umas doiduras antigamente. Meu irmão, eu vivi no meio de bandido. Eu vivi entre bandidos. Certo? Eu já te falei, e eu estou falando isso no ar, que eu não consegui tirar a vida de uma pessoa porque eu não consegui pegar ela. Porque se eu pegasse, a primeira tentativa eu dei, meu irmão. Só não acertei. Certo? Mas depois eu corri atrás e não consegui pegar. Foi mais rápido que eu. Mas se eu pego, eu tinha respondido aí por assassinato na minha vida. Você pode ter certeza. Isso aqui não é conversa de crente, porque crente normalmente ele tem mania de ser tudo, né? Eu matei, eu roubei, eu fumei, eu taquei fogo no mundo, eu crucifiquei o Nero, eu fiz de tudo. Não, mas isso é uma realidade. Amém, Jesus? Isso é uma realidade, tá? E eu, quantas vezes depois de convertido, chegava assim, a pessoa chegava meio, eu ia lá, eu enfrentava, e muitas vezes eu peguei um bandido, várias vezes, né? Peguei pessoas assim e disse, olha, o mundo que você está nele, eu fui expulso dele, graças a Deus. Bom, mas isso resolveu o quê? Pois é, eu te pergunto, resolveu o quê? O que resolveu isso para mim ou para outra pessoa? Você sabe? Nada. Não virou porcaria nenhuma, meu irmão. Talvez se o tempo que eu tivesse perdido ali, tá? Em falando para ela, ou enfrentando cara a cara, se eu tivesse pregado a palavra de Deus, teria resolvido. O que resolveu? Não resolveu nada. Olha o que o Senhor, ele diz, cadê? 14, né? Que se alegram de fazer o mal e se folgam com as perversidades do mal. Não, peraí, eu não vou ter comunhão com isso, não. Eu não vou ter comunhão com isso. Ah, pastor, o cara lá matou, é um safado, ele tem que morrer. Você é juiz? Você é Deus? Não, eu não sou, então eu não vou me folgar com a vereda dos maus, irmãos. Quem julgue a vida dele, seja o Espírito de Deus. Eu não muito eu vou orar por aquela vida, porque eu sei, como pregador e como homem de Deus, que quem vem para matar, para roubar e para destruir é Satanás, e não é o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. Então são mínimas coisas que às vezes a gente tem que acertar na vida. Você tem que colocar alguns acertozinhos pequenos, são pequenininhos. A Bíblia diz, tira da prata a escória, aquilo que se agrega à prata, e sairá vaso para o fundidor, meu irmão. Amém, Jesus? Tem coisas que vão se agregando. Opa, peraí, eu tenho que tirar isso aqui. Eu tenho que arrancar. Jesus manda você pegar a tua vida e aplainar os seus caminhos. Marceneiro, carpinteiro, sei lá, não tem um negócio assim que passa na madeira? Como é que chama aquilo lá? Plena. Não tem aquilo lá? Você tem que pegar uma espiritual e passar na sua vida.
planear os seus caminhos, tirar aquilo, né, que está sobressalente na sua vida e falar, não, peraí, eu vou estar na sabedoria divina. E eu não vou deixar que nada que venha atrapalhar ou algo que seja do maligno se agregar à minha vida em nome de Jesus. Eu quero poder todos os dias da minha vida estar de cabeça erguida para a glória do meu Deus. Eu carrego o nome do meu Senhor. Amém, Jesus? Isso é para mim, isso é para você, isso é para qualquer outra pessoa que serve a Deus. E aí o que mais que ele diz, irmãos? No 15, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto de Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Meu irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Então o mundo, ele está na mão de quem? Do maligno. Certo? Você é o intruso aqui. O dia que você toma um compromisso com Deus, você passa a ser o intruso. Você é o a mais. Entendeu? E você, querendo ou não querendo, mesmo sendo de Deus, você vive nesse mundo e vive cercado por coisas ruins. Por pessoas que não gostam de você, por pessoas invejosas, por pessoas que te desejam mal, por pessoas que querem ver a tua queda para que elas possam aplaudir de pé o teu cair. Você vive num mundo, meu irmão, cercado por drogas, por mentira, por prostituição, por roubo. Ah, meu Deus do céu, tudo que não presta, irmãos. Tudo que não presta e mais alguma coisa que o diabo ainda vai inventar e vai fazer vir à tona. Você está vendo por que você tem que ter a sabedoria de Deus, irmãos? Para se desviar do mal, para se esconder do mal, quando ele tenta se mostrar diante de você. Amém, Jesus? Para sair fora e falar, aqui na minha vida não, diabo, você está enganado comigo, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e isso não vai se nomear na minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? O que mais que ele diz? Cadê? No 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Isso quer dizer, o Espírito de Deus, se você for uma pessoa íntegra, se você é aquela pessoa que busca verdadeiramente a sabedoria do Senhor, Ele vai livrar você de todo mal. Amém, Jesus? O mal não te alcançará, certo? A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15, está num desses versículos aí, que o inimigo viria contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos ele escaparia de você. Se você não tem a sabedoria, qual porta Deus pode abrir para você? Se você não busca a sabedoria, como é que você vai escapar das ações do inferno quando ele se levantar contra você, teu lar e até a tua família, meu irmão? Então você tem que buscar isso. Falar, Deus, o Senhor precisa dirigir os meus passos. O Senhor precisa guiar a minha vida. O que eu estou fazendo está certo? Não está? Não está. Então a partir de hoje eu começo a fazer certo. Deus, isso aqui que eu vou fazer, está certo ou está errado? Bom, eu não sei. Bom, e se eu não sei, o que eu faço? Eu não tomo atitude nenhuma. Eu fico parado ali, orando até Deus esclarecer qual é a atitude que eu tenho que tomar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que apressa com seus pés, erra o caminho. Dependendo da tradução, está escrito, aquele que apressa com seus pés, peca. Então eu não vou me apressar, eu vou na direção do meu Senhor. Diga graças a Deus. Aí, no capítulo 3, no versículo 1, para a gente encerrar, ele diz assim, olha, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração, continua, igreja, guarde os meus mandamentos. Esse é o recado de Deus para você.
Amém, Jesus. Meu irmão, guarde os mandamentos do Senhor. Guarde a palavra de Deus. Certo? Mais do que todos os bens materiais que você possa ter na sua vida, guarde a palavra de Deus. Certo? Porque é ela que vai gerar frutos na sua vida. É através da palavra que você consegue ter uma vida melhor, ter paz interior, deitar, dormir e se levantar em paz, ter um casamento extremamente abençoado, ter felicidade, né, no teu convívio conjugal, ter vida financeira próspera, ter saúde. Tudo isso vem através de uma única coisa. E eu vou te lembrar aqui que você deve ter esquecido. Se alguém te parar na rua e falar para você, resuma a Bíblia Sagrada e todos os 66 livros que nela contém, numa única palavra, o que você diria mesmo a pessoa, irmãos? Obediência. A Bíblia toda é isso. Obedecer. Obedece, vai bem na vida. Desobedece, o diabo entra e entra para matar, entra para roubar e entra para destruir. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no demais que o Senhor fale em cada vida e em cada coração. Que a sabedoria, meu Deus, do teu Espírito, ela esteja sobre a vida desta pessoa a partir deste momento. Nós precisamos, Senhor. Precisamos aprender de Ti. Precisamos entender o que o Senhor está nos dando e aquilo que o Senhor tem para nos dar. Precisamos conhecer o Senhor e progredir na nossa vida, na nossa caminhada, conhecendo a Tua palavra, a Tua verdade e a Tua vontade. Porque através dela, Senhor, que coisas boas na vida acontecem. É através da comunhão com a Tua palavra, Jesus, que nós temos a união com a felicidade, com a paz, com a tranquilidade. É através do conhecimento da Tua palavra que a nossa vida é guardada, é protegida. É através da obediência à Tua palavra que o Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que se quiséssemos e ouvíssemos, comeríamos o melhor dessa terra. É através da obediência da Tua palavra que aquele versículo, meu Deus, do livro de Salmos 91 diz que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, o nosso lar, a nossa família e aquilo que é nosso jamais seria atingido, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a ter esta comunhão, a termos, meu Deus, esta sabedoria do Senhor. Abra o nosso entendimento, mude, Senhor, mas mude mesmo, Espírito Santo, a maneira desta pessoa de agir, de pensar, de ouvir, de falar, as atitudes da vida, e traga ela, meu Deus, para tomar as atitudes do Teu Espírito. Que ela possa enxergar com os olhos do Senhor, que ela possa pensar com a mente de Cristo, que ela possa, meu Deus, tomar atitudes, Senhor, que estejam baseadas em Tua palavra, que ela possa falar palavras que venham edificar a vida dela e a vida daqueles que a ouvem, pois eu as coloco em Tuas mãos, e na certeza desta bênção, eu abençoo a vida deste povo, e eu declaro, meu Deus, esta pessoa liberta agora, ungida, abençoada, Senhor, e que tudo quanto a partir de agora ela colocar as mãos, ela seja bem sucedida. Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida deste povo, para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte, igreja. Isso é para exaltar e é para glorificar o nome do seu Senhor.